Olá, amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Estamos iniciando mais um programa Mundo Agro. Hoje, em condições totalmente diferentes do nosso formato natural. Nós vamos fazer uma entrevista. Ela é exclusiva para o Mundo Agro. E esse nosso entrevistado pela primeira vez, fala ao Tocantins. O estado do Tocantins, pela primeira vez, tem a oportunidade de entrevistar um diretor de política agrícola do Ministério da Agricultura e que não vai nos falar tudo sobre o Plano Safra. Por que isso? Porque muita gente fala Plano Safra e não sabe como ele é construído, quais são as fontes de recursos que abastecem esse Plano Safra, de que forma ele é distribuído, como são contemplados todas as instituições, entidades e o agronegócio brasileiro. E isso vai ser explicado por Wilson Vaz de Araújo, um economista que tem mestrado e que conhece muito, que há mais de 2 décadas constrói o Plano Safra. O programa de hoje vai ser um programa mais técnico, mas extremamente informativo, para esclarecer de vez essas acusações que as pessoas desinformadas ou até mal intencionadas fazem quando dizem que o Plano Safra é um dinheiro absurdo que o governo dá para o produtor rural. Não tem nada dado aí. É um dinheiro do crédito rural e que mais de 95% é privado. É dinheiro privado e não público. E é isso que o Mundo Agro vai mostrar no programa de hoje. Fique aí, voltamos logo após os nossos comerciais. Oferecimento, Grupo J. Demito, preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. A Proeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Fazendão Agronegócio, fornecendo produtos de alta qualidade. Sicredi, aqui você realmente conta. Conta. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. Mundo Agro, no programa de hoje, totalmente diferente do formato que nós fazemos durante os nossos programas, mas hoje nós temos um motivo muito especial. Nós vamos fazer um bate-papo muito bem informal com o amigo Wilson Vaz Araújo. O Wilson, ele é economista, tem mestrado pela Universidade do Rio Grande do Sul. Há 35 anos está no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E há 25 anos é o responsável pela elaboração do Plano Safra. Wilson é uma das pessoas mais gabaritadas que nós temos nesse setor, no Ministério da Agricultura extremamente respeitado, e é uma entrevista com exclusividade para o Mundo Agro. Pela primeira vez no Tocantins, nós vamos ter uma palestra, um bate-papo sobre a elaboração de um Plano Safra. Obrigado, Wilson, por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Por essa oportunidade, poder falar um pouco do que a gente faz. Você que já passou por lá também, você sabe o contexto em que se desenha e se constrói um Plano Safra. Obrigado por poder prestar os esclarecimentos que eventualmente hajam a respeito do Plano Safra. Wilson, você já foi, inclusive, secretário nacional de política agrícola, você já passou por tantos casos, tem uma experiência vasta e é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa importante para o Ministério e para o ministro. Então, é por isso que a gente se sente muito honrado com sua participação hoje no Mundo Agro. Mas eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o Plano Safra, para muitas pessoas, eles acham que o Plano Safra é o governo que arruma esse tanto de dinheiro, 300 e tantos bilhões, e coloca à disposição
E aqueles mais leigos, ou aqueles que procuram se fazer de mal informados, ou que às vezes são até mal intencionados, começam a divulgar que é um dinheiro que o governo dá para o produtor rural. E isso não é a verdade, né? Como é que é formatado o Plano Safra e quais são as fontes que geram esses recursos? Pois bem, César, a gente começa a construir um plano safra tão logo você anuncia, né, o plano safra dos próximos 12 meses. Por exemplo, né, anunciamos em junho o plano safra 2023-2024. O primeiro passo numa construção do plano safra é nós termos, né, o apoio do ministro do momento, né, nesse caso, né, o ministro Carlos Fávaro. E, então, com o apoio dele, a gente inicia todo um processo de negociação e, em grande medida, né, a discussão ocorre muito na área econômica do governo. Mas, como eu mencionei, a construção dele se faz a partir das observações em relação ao Plano Safra em curso, que a gente tem um monitoramento mensal. Tá? Aí, quando chega o mês de janeiro, fevereiro, nós fazemos consultas a todos os agentes envolvidos no processo produtivo agrícola, seja da parte antes da produção propriamente dita, né, os produtores, suas cooperativas, e também quem vem depois da produção, né, as agroindústrias e também o sistema financeiro, os agentes estaduais da agricultura, a Secretaria de Agricultura, os órgãos vinculados ao Ministério. Enfim, procura cobrir todas as instituições que, de uma forma direta ou indireta, estejam envolvidas no processo produtivo agrícola. E, fazendo essa consulta, vem as propostas, a gente analisa esse conjunto de propostas e, né, tenta dar encaminhamento àquelas que nos parecem mais factíveis, né, e boa para o setor agropecuário. Como o Plano Safra, esse último, por exemplo, já é a 30ª primeira edição, já é a terceira edição de Plano Safra. O primeiro Plano Safra foi em 91, 92. Então, a gente, né, constrói, a cada ano você vai aperfeiçoando isso. E hoje, 100% das fontes de financiamento de um Plano Safra, elas são privadas. Tá? Não tem recurso público no financiamento direto à produção, à comercialização ou a investimentos, né, no Plano Safra. Então, os recursos são privados, as 3 principais fontes de financiamento são recursos provenientes do depósito à vista, recursos provenientes da caderneta de poupança e recursos provenientes de captações em letras de crédito do agronegócio, LCA. Então, essas 3 fontes, elas têm um direcionamento para financiar o setor agropecuário. E o recurso é o recurso das instituições financeiras. Agora, assim, o destaque maior do Plano Safra é que você quer, né, colocar à disposição dos produtores rurais uma taxa de juro que seja acessível a esses produtores, cujo principal propósito é reduzir a taxa efetiva dos juros, na medida em que alguns produtores precisam completar as suas necessidades com recursos privados também, de outras fontes, né, de tesouraria, até de captações externas. Enfim, então, esse conjunto de recursos que constitui, né, o volume de recursos do Plano Safra. A participação orçamentária do Tesouro é que, em grande medida, ajuda a fixar as taxas de juros por meio de equalização. Aí, a equalização das taxas de juros ela é feita de acordo com recursos orçamentários do Tesouro Nacional, que, no caso desse ano, foram 13 bilhões e 600 milhões de reais, para alavancar, né, os recursos equalizados do Plano Safra. Bom, Wilson, vamos trocar isso em miúdo para o nosso telespectador entender. Quando você diz que são recursos do depósito à vista, então aquilo que os bancos recebem como depósito à vista, eles têm uma obrigação de emprestar. O da poupança é aquilo que está em depósito na caderneta de poupança, quietinho lá, utiliza. É isso? Tá? Hoje, né, a gente conseguiu os recursos em depósito à vista, até o ano passado, 25% desse recurso obrigatoriamente tem que financiar o produtor rural e suas cooperativas, no crédito rural.
nós elevamos esse ano, né, de 25% para 30%. 30% dos recursos em depósito à vista devem ser direcionados ao financiamento no crédito rural, produtores e cooperativas. Tá? E aí as taxas que o governo estabelecer. Tanto para o médio como para o pequeno no âmbito do Pronaf, o médio no âmbito do Pronamp, né, do médio produtor rural, e para os demais produtores. A poupança rural, até o ano passado, 59% dos recursos captados em poupança rural deveriam ser direcionados ao financiamento agrícola, aos produtores. Esse ano, esse limite, né, foi aumentado de 59% para 65%. Como você precisa de fazer uma equalização, então o Tesouro, né, o governo fala, olha, eu quero uma taxa de juro, eu suporto uma taxa de juro de tantos por cento. Aí, como o custo de captação, o custo do dinheiro é bem maior que isso, aí o governo entra subsidiando essa taxa de juros de maneira que você possa praticar as taxas que estão estabelecidas no Plano Safra. Tá? No caso do custeio dos grandes produtores, 12% ao ano, no caso dos médios produtores rurais, 8% ao ano, e para o público do Pronaf, ela oscila aí de 3% até 6% as taxas de juros. Das taxas de mercado são subsidiadas pelo Tesouro Nacional. Não os depósitos à vista. Os depósitos à vista eles são direcionados, mas não tem ônus direto para o Tesouro Nacional. Bom, com isso nós formamos um montante de recursos do Plano Safra. Nós vamos agora para um rápido intervalo e logo após nós vamos voltar falando como é que nós vamos distribuir, então, esses recursos entre os diversos segmentos do setor produtivo da agropecuária. Correto? Aguardem só mais um pouquinho que nós voltamos já já. Bom dia, César Halum, bom dia, telespectadores do Mundo Agro. O agro brasileiro vive o luto com a explosão em um túnel de transporte de grãos ocorrido dia 26 na cooperativa agroindustrial Cevale, em Palotina, Paraná, deixando 8 vítimas fatais e 12 feridos. A explosão atingiu 2 silos e as causas estão sendo investigadas pela polícia científica. A colheita da safra de milho está intensa e os estoques estão elevados. Acredita-se que a compactação do milho gera gases por conta da fermentação e isso pode ter ocasionado a explosão. Em nota, a Cevale disse que a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das vítimas atingidas. Continuem a assistir o programa de hoje sobre o Plano Safra 2023-2024, com César Halum e o nosso entrevistado mais que especial, senhor Wilson Vaz de Araújo, diretor de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária. Antes, porém, vamos a um rápido intervalo. Minhas amigas e meus amigos de Palmas e do Tocantins, no dia 4 de agosto, às 16 horas, eu estarei com vocês no auditório da Escola Estadual Professora Glória Cardoso para falar sobre um tema muito importante e muito atual para o Tocantins e para o Brasil. O Brasil e a geopolítica da produção agrícola e do meio ambiente. Eu vou a convite da ProSoja Tocantins e conto com a sua presença. Dia 4 de agosto, 16 horas, na Escola Estadual Professora Glória Cardoso. Um grande abraço e até lá. Fazendão Agronegócios, cultivando relacionamentos sustentáveis. Referência na região central do país. Presente em 4 estados brasileiros. Recebendo e armazenando 1 milhão de toneladas de soja por ano. Uma das maiores empresas do setor. Industrializando mais de 650 mil toneladas de soja anualmente. Em breve teremos produção de etanol de milho e biodiesel. Fazendão Agronegócio, fornecendo produtos de alta qualidade.
A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano, com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Com uma cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo. Grupo J de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Abre a cabeça e o coração, conta pro amigo, conta pro irmão. Aqui você conta com a nossa cooperação, igual ao Sicredi não tem não. Conta, 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 é mais que uma conta. Conta, 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 com Sicredi você conta. Conta, 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 é mais que uma conta. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Vem pro Sicredi, aqui você realmente conta. Conta, conta, conta. A Proeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Continuamos aqui no Mundo Agro com o Wilson Vaz de Araújo, esse homem que por muitos anos faz o nosso Plano Safra, tão esperado e desejado Plano Safra de todos os produtores rurais. Wilson, com esse montante do dinheiro esse ano, foram quanto? 364 bilhões para a agricultura empresarial e 71 bilhões e 600 bilhões para a agricultura familiar, totalizando 435 bilhões de reais contra 340 bilhões e 800 milhões na safra passada. Tá bom, então houve um aumento considerável de recursos. E houve essa separação, né, da agricultura de commodities com a agricultura familiar. Essa divisão, você acha que ela foi melhor? Olha, como você teve o desmembramento, né, do Ministério, voltou a ser recriado o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Pesca e Agricultura, né, parte das atribuições do MAPA foram também para o Ministério do Meio Ambiente. Então, de maneira que, no caso do PRONAF, né, do financiamento ao pequeno produtor, a equipe que está conduzindo isso no MDA é exatamente a mesma equipe que estava conosco lá na Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Então, você não sofreu, né, solução de continuidade, as equipes conhecem bem isso aí, então eles continuaram fazendo esse trabalho para o público da agricultura familiar. E nós, no MAPA, né, seguimos trabalhando com a agricultura empresarial, mas sim, contemplando os médios produtores, os grandes produtores e as cooperativas de produção agropecuária. De maneira que cada um nas suas competências, eu acho que está desempenhando da forma como precisa ser desempenhado. Wilson, nós aqui do Mundo Agro, nós sempre dizemos isso, que, por falar, o pequeno produtor, o grande produtor, nós, aqui do Mundo Agro, sempre classificamos que produtor é tudo igual. Não existe diferença de um produtor para o outro. O que é pequeno, o que é médio, o que é grande, são as propriedades. Então, é baseado no tamanho das propriedades que a gente classifica em PRONAF, que é a agricultura familiar, o PRONAMP, que é o médio produtor, e o agricultor de commodities. E aí, o Plano Safra tem programas específicos para cada setor desse, né? Exato, César. Como eu mencionei, entendeu? Chega ao Ministério, nós fazemos uma consulta ao setor produtivo que nos encaminha as suas demandas. Tá? Então, veio uma demanda liderada pela CONTAG para a agricultura familiar, no caso, para se beneficiar do PRONAF, a demanda de recursos que eles, né, desejavam para fazer a safra. Por outro lado, veio também liderados pela CNA,
pela OCB, a demanda do financiamento da agricultura empresarial, né, também. Então, o Ministério tem as suas avaliações, nós temos a avaliação do que aconteceu na safra passada, onde houve esgotamento de recursos, em que programa. Analisamos as disponibilidades de fontes, né, das diversas fontes que financiam o agro, inclusive das fontes privadas, aí, por meio de mercado de capitais, de tesouraria dos agentes financeiros, e fazemos a nossa projeção de demanda para se fazer uma safra brasileira, né, necessidade de custeio de investimento, e nesse contexto, e dentro do que o Tesouro tem para equalizar, no caso dos juros equalizados, as questões orçamentárias, a gente faz também a proposta do Ministério da Agricultura, que é apreciada no Ministério da Fazenda, e aí dá a distribuição de recursos para cada programa, para cada público, a ser, né, disponibilizado nos próximos 12 meses, ou seja, 1º de julho, nesse caso de 2023, a 30 de junho de 2024. O esforço da gente é para que o recurso seja suficiente para a concessão de financiamento durante todo esse período. A gente acompanha isso de perto, mas eu gostaria de dizer uma coisa. Todo mundo parabeniza o Plano Safra. Quando chega próximo ao mês de junho, todo mundo na expectativa como vai ser o próximo Plano Safra. Mas isso a gente entendeu agora. É porque você, especificamente, que coordena isso, e o Ministério da Agricultura, consulta todo mundo. Então, o Plano Safra é um plano altamente democrático. Ele consulta todos os segmentos, todos os setores, as entidades representativas, os agentes financeiros, para que a gente possa fazer o melhor Plano Safra. Talvez seja por isso que, quando você elabora um plano desse tamanho, as reclamações são muito poucas, né? Em virtude desse trabalho articulado que se faz para chegar a esses valores. Certamente não atende todo mundo a 100%, né? E certamente o Plano Safra, ele não cobre 100% das necessidades dos produtores. É preciso de procurar um crédito fora para complementar. É isso? Exatamente, César. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que o Plano Safra, é possível a gente chegar nesse resultado final, porque há uma convergência, né, de boa vontade no âmbito, por exemplo, do governo federal, porque é um processo de negociação muito intenso. Tem o Banco Central, que é gestor das fontes, né, das principais fontes de financiamento, você tem o Ministério da Economia, nas suas secretarias de política econômica e do Tesouro Nacional, você tem no Ministério do Planejamento a Secretaria de Orçamento e de Finanças, você tem na Casa Civil também, né, quando você precisa de uma discussão mais, né, que envolva todos os entes de governo, também a Casa Civil participa, e as decisões dos nossos ministros. Então, quando os nossos ministros assumem, né, as posições relacionadas com o Safra e defendem, nos ajuda nessa parte mais, né, institucional e política, então, aí na área técnica, as proposições fluem bastante bem. Então, é isso que aconteceu. Então, aí você mencionou, né, a quantidade de recursos. Bom, nós temos uma demanda, assim, uma estimativa de demanda de fazer essa safra brasileira, seria necessário, de capital de giro, alguma coisa em torno de 900 bilhões de reais, 850, 900 bilhões de reais. Tá? Então, o Plano Safra, esse Plano Safra, ele vem com 435 bilhões de reais, tá? Dos quais cerca de 300 e poucos bilhões são recursos a taxas controladas. 270 bilhões, 300 bilhões de reais a taxas controladas. Sendo que o produtor, o PRONAF, Financiamento Agrícola Primário, ele é 100% a taxas controladas. O médio produtor rural, dentro do Plano Safra, também é 100% a taxas controladas. No entanto, para os grandes produtores, para as cooperativas, elas, como precisam de um volume maior de recursos, também vão se financiar junto às recursos de tesouraria dos agentes financeiros ou recursos captados, né, mercado de capitais, por meio de letras de crédito do agronegócio, certificados de recebível do agronegócio, CRA, né, CDCA, Certificado de Direito de Escritório do Agronegócio, com seus recursos próprios, e tudo isso aí compõe um montante de recursos para financiar a safra.
Tá? Então, dentro dos 435 bilhões de recursos, você tem taxas controladas, mas também tem um pedaço a taxas livres, que são para complementar os recursos de grandes produtores rurais. Bom, a gente entende que o Plano Safra é um impulso muito grande. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Mas lá eu vou te perguntar uma coisa bem clássica. Com esse Plano Safra, qual é a expectativa da nossa safra para o ano 2024? Mas voltamos daqui a pouquinho. Amigos telespectadores, voltamos com a cotação dos principais produtos agropecuários dessa semana. A arroba do boi gordo em Minas Gerais está variando entre R$ 205 a R$ 215 reais, e a vaca gorda está entre R$ 190 e R$ 200 reais a arroba. Já em Goiás, a vaca gorda está variando entre R$ 185 e R$ 207 reais, enquanto a arroba do boi gordo está entre R$ 205 e R$ 222 reais e 50 centavos. Aqui no Tocantins, onde a arroba do boi gordo chegou a R$ 210 reais essa semana e a cotação da vaca gorda em R$ 195 reais, um aumento de R$ 5 reais em cada carne. Seguimos agora a cotação da saca da soja de 60 quilos. No Paraná, está variando de R$ 127 a R$ 133 reais, dependendo da cidade. No Goiás, mantém a mesma variação da semana passada, entre R$ 120 e R$ 130 reais. Já aqui no Tocantins, subiu de R$ 117 reais da semana passada para R$ 118 até R$ 124 reais, dependendo do município. A saca do milho com 60 quilos no Mato Grosso está cotado entre R$ 30 e R$ 38 reais. No Goiás, manteve os R$ 41 reais a saca com 50 quilos, o mesmo da semana passada. E aqui no Tocantins, baixou de R$ 46 reais da semana passada para R$ 43 reais esta semana. Hoje trouxemos também a cotação da saca de 60 quilos do arroz em casca, onde em São Paulo está cotado em R$ 105 reais, em Goiás a R$ 99 reais a saca de 60 quilos, e aqui no Tocantins, terceiro maior produtor do grão no Brasil, a saca está custando R$ 115 reais. Seguimos com um breve intervalo. Fazendão Agronegócios, cultivando relacionamentos sustentáveis. Referência na região central do país. Presente em 4 estados brasileiros. Recebendo e armazenando 1 milhão de toneladas de soja por ano. Uma das maiores empresas do setor. Industrializando mais de 650 mil toneladas de soja anualmente. Em breve teremos produção de etanol de milho e biodiesel. Fazendão Agronegócio, fornecendo produtos de alta qualidade. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano, com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Com uma cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo. Grupo J de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Abre a cabeça e o coração, conta pro amigo, conta pro irmão. Aqui você conta com a nossa cooperação, igual ao Sicredi não tem não. Conta, 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 é mais que uma conta. Conta, 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 com Sicredi você conta. Conta, 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 é mais que uma conta. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Vem pro Sicredi, aqui você realmente conta. Conta, conta, conta. A Proeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Viu?
vamos agora. Esse dinheiro está aí disponível. Como é que vocês selecionam os bancos, os agentes financeiros que vão fazer esse empréstimo? Porque os produtores têm que procurar os agentes de crédito, correto? Correto. Primeiro, nós estabelecemos as prioridades, né, César? O que é prioritário no Plano Safra em curso, né? Esse ano, por exemplo, a sustentabilidade, a agricultura de baixa emissão de carbono, armazenagem, irrigação, né, e custeio, recurso para custeio, foram as prioridades. Por recursos equalizados do crédito rural, esse ano 25 agentes financeiros se candidataram e 21 bancos estão operando com recursos a taxas controladas do crédito rural, equalizados. Mas, no conjunto, tem um grande número de outros bancos que também operam com recursos controlados, porém não equalizados pelo crédito. O Brasil é o maior deles? Banco do Brasil ainda lidera isso, seguido dos bancos cooperativos, Sicredi, Bancob, o Bradesco, Caixa Econômica Federal, e aí vem os demais bancos, né? De maneira que hoje você tem seguramente mais de 30, 40 bancos operando no crédito rural, dos quais 21 bancos com recursos equalizados pelo Tesouro Nacional. Nós, no Brasil, nós temos um dado impressionante. Em 2001, o Brasil chegou a produzir 100 milhões de toneladas de grãos. Isso quer dizer que em 500 anos, o Brasil foi descoberto em 1500, em 500 anos, nós produzimos 100 milhões de toneladas. Quando foi em 2013, 2014, nós produzimos 200 milhões de toneladas. Então, depois, em 14 anos, nós dobramos para 200. Quando chegou agora em 2023, 9 anos depois, nós chegamos a 300 milhões de toneladas. Crescendo muito esse setor. Você acha que para a safra 2024, nós vamos novamente ultrapassar os 300 milhões de toneladas? César, as nossas expectativas é que tenhamos uma safra de 325 a 330 milhões de toneladas de grãos, fibras e oleaginosas, né? Mas desse plano safra também está contemplado todas as outras atividades agropecuárias, a pecuária, propriamente dito, financiamento do setor madeireiro, né, florestal, piscicultura, está tudo dentro do plano safra, né? Então, a gente entende que em grãos, propriamente dito, a gente deve superar, sim, os 315 milhões de toneladas que foram colhidos nessa safra. Tá? Sério. Estamos crescendo muito a produção. Isso. A nossa produção e o plano safra hoje? Nossa produção está crescendo em um ritmo e os armazéns, o armazenamento está num ritmo mais lento. O que nós vamos fazer para melhorar a armazenagem? César, a gente tem alocado um recurso, né, dentro das limitações orçamentárias bastante forte para a armazenagem. Tá? Só que a produção brasileira ela cresce numa velocidade que os investimentos em armazenagens não conseguem acompanhar. Tá? Mas, dentro do possível, esse ano foi o programa que mais teve aumento de recursos. Foram 80% dos recursos, né, para armazenagem eles foram aumentar. Hoje você tem quase 7 bilhões de reais para financiamento de armazéns. Tá? E o segundo foi no programa de agricultura de baixa emissão de carbono, que passa de 7 bilhões também os recursos dessa safra. Então, de maneira que, dentro das limitações orçamentárias, né, porque esses programas eles são os mais caros, né, para o Tesouro Nacional, porque eles têm uma taxa de juros mais reduzida e um prazo longo. Então, ele custa mais. Então, de maneira que a gente tenta compatibilizar a demanda com a disponibilidade de recursos. Nem sempre é suficiente, mas a gente entende que esse ano, com esse volume de recursos, dá para atender a demanda, né, que foi instalada aí nas instituições financeiras. Mas nós vamos estar sempre priorizando a expansão dessa capacidade de armazenagem. Wilson, foi uma alegria poder falar com você. Televisão é muito bom, mas tem um defeito. O tempo passa rápido demais. E nós esgotamos o nosso tempo, nós teríamos ainda muita coisa para falar. Mas o Mundo Agro quer te agradecer enormemente por essa exclusividade. É a primeira vez que o Tocantins tem a oportunidade
de ver um diretor da política agrícola que elabora o Plano Safra falando diretamente conosco. Isso nos engrandece muito. Te agradecemos enormemente por isso. E nós vamos por aqui encerrando mais um programa Mundo Agro. Agradecemos a você pela sua audiência. Esperamos contar com você no nosso próximo programa, se Deus quiser. E eu tenho a certeza que Ele quer. Até lá!